comentar com você neste vídeo sobre a vitória do Botafogo contra a equipe do Vasco da Gama, gente, no Newton Santos, em mais uma grande partida do Glorioso, né? É uma equipe que joga com alegria, uma equipe que encanta, né, pela intensidade que pratica, pela seriedade, pelo compromisso, né, que pratica em campo. Do primeiro ao último minuto da partida, evidentemente que no segundo tempo, no momento em que a partida já está decidida, a gente percebe que a intensidade nem sempre é a mesma do começo, nem sempre é a mesma do primeiro tempo, e isso é absolutamente natural, até mesmo em virtude de que nos momentos finais a gente tem a troca de alguns jogadores por outros, né? Mas no geral impressiona a tentativa de manter essa intensidade do começo ao final da partida, e muitas vezes o Botafogo consegue fazê-lo. Muitas das vezes, inclusive, quando a equipe aparenta tirar o pé, essa intensidade ela pode não estar necessariamente nos movimentos dos jogadores em campo, mas ela sempre continua no mental dos jogadores. Porque se há uma grande diferença entre esse Botafogo atual e da temporada passada, né? É uma grande diferença além da qualidade técnica, que é muito maior, além do fato da equipe ter muitos melhores jogadores, mas isso é indiscutível. Hoje a gente pode falar que o Botafogo tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, né? Pode rivalizar sim com o Flamengo neste caso, pode rivalizar, e dá para debater jogador por jogador, tá, gente? Não é absurdo não, tá? Então há muita qualidade técnica, né? Há um trabalho tático muito mais elevado. Essa também é uma grande diferença por parte do Arthur, né? Agora eu acho que também uma diferença monstruosa desses jogadores é a força mental. Porque é necessário que muitas pesquisas aconteçam no futebol para decretar, né, essa força mental de uma equipe como a responsável por grandes feitos que uma equipe pratica dentro de campo. Então, os movimentos dos jogadores, eles muitas vezes vão ser os melhores possíveis também em virtude dessa força mental, né, que consegue gerar o foco, a concentração em cada movimento, em cada jogada, em cada deslocamento dos jogadores dentro de campo, em cada ataque aos espaços e assim por diante, tá? Então, o que a gente tem hoje no futebol brasileiro, né, no Botafogo, é o melhor futebol praticado no futebol do Brasil. No futebol brasileiro não há nenhuma equipe que joga tão bem como o Botafogo. Nenhuma equipe consegue ter todos esses fatores associados, né? Muita confiança, muita força mental, né, que não tinha tanto na temporada passada, muita qualidade técnica, muitas individualidades, né, em alto nível, e também um esquema tático impressionante, tá? Acho que o único ponto aí que o Botafogo pode talvez chegar perto aí de um empate, mas eu acho que começa a se apresentar aí, talvez se desgarrando um pouquinho desse empate aí, com o Fortaleza na questão, por exemplo, da força do esquema tático, tá? Mas eu acho que começa assim a se desgarrar em virtude até mesmo porque a proposta do Fortaleza é uma proposta mais minimalista em termos táticos, né? Com poucas ações sendo praticadas, um número menor de ações sendo praticadas do que a equipe do Botafogo. E não poderia ser diferente, até porque a equipe do Lion não é uma equipe tão poderosa em termos de qualidade técnica, né? E impressiona também a campanha do Fortaleza, que neste momento é o terceiro colocado, né? Correndo riscos aí positivos, até mesmo de terminar como vice-campeão no futebol brasileiro, porque não dá para pensar, nenhuma equipe dá para pensar em ser campeão do futebol brasileiro que não seja o Botafogo neste momento, tá? O Palmeiras está a 6 pontos aí do Glorioso e não dá sinais nenhum dentro de campo que tem capacidade de tirar esse título do Botafogo. O Fortaleza teria que fazer um esforço monstruoso, né? E além do que, assim como o Palmeiras, contar também com um refúgio aí do Botafogo, que também me parece algo completamente longe do provável, né? Não está no horizonte do provável o Botafogo perder condição técnica, perder rendimento, muito longe disso, até porque a equipe parece estar cada vez melhor. Tivemos a volta do Júnior Santos, foi muito importante mesmo, né? Um jogador que conseguiu, que estava muito bem antes da lesão, né? E que volta, e na minha opinião, esse gol que ele faz é um gol muito importante também para gerar essa confiança necessária depois de uma lesão. É muito importante, tá? Depois de uma lesão, é muito importante que o jogador consiga voltar e fazer um gol. E o gol foi um golaço, né? Aquela tiradinha ali foi realmente espetacular. Chamar atenção também para
a finalização no primeiro gol do Savarino, né? Primeiro, uma grande jogada, assim, de uma transição impressionante, né? Que faz com que o Telles chegue ali ao fundo do campo, quase ao fundo, não precisou ir tanto ao fundo. Quando o jogador tem muita habilidade, não precisa necessariamente ir ao fundo, porque ele pode compensar isso com o cruzamento. O jogador vai muito perto da linha de fundo. Se ele consegue executar um cruzamento para trás, esse cruzamento tende a ser muito poderoso, né? Quando o jogador cruza não tanto no fundo, isso talvez possa não ser tão interessante assim, exceto quando esse cruzamento tem muita qualidade, né? Então foi um cruzamento de muita qualidade, e aí a pegada do Savarino ali, né, gente, de direita ali naquele lance não é para qualquer um, né? Não é de fato para qualquer um. E falando nisso, o Savarino foi um dos melhores da partida, sem dúvida nenhuma. De novo, né? É difícil a gente parar para falar quem foi o jogador do Botafogo que não jogou bem, né? Mas impressionante ali o Luiz Henrique, né, jogando muita bola, né? Savarino jogou muito, Igor Jesus em alguns momentos espetaculares também, né? Destacar também o Marlon Freitas, né, que também fez um jogo muito acima da média, né? Eu não vou falar acima do esperado, porque ele é um jogador em quem eu confio muito, um jogador que eu acho que tem uma grande qualidade técnica, sempre o postulei como um dos bons volantes do futebol brasileiro, né? E não é somente um volante, inclusive, é um jogador híbrido, né? Um volante, um meia ao mesmo tempo, um jogador que consegue ser um 8, né? E muitas vezes pratica ações de 10, embora não seja, tal. Enfim, é um jogador que entrega muita qualidade técnica. Ele é, antes de tudo, meia, né? A gente pode falar que o Marlon Freitas é, antes de tudo, um meia, né? E aí, se a gente for simplificar um pouco mais, né, a gente vai apontuá-lo como uma espécie de um 8, né? Um volante, um segundo volante da maneira como a gente descrevia esses jogadores no passado, né? Então foi impressionante, né? Destacar também essas laterais que têm funcionado muito bem, esse jogo tem funcionado pelas laterais, né? E destacar também o Baixinho Almada, que para mim é também um jogador que tem feito muita diferença, mesmo quando o jogo dele não aparece tanto, a movimentação dele constrói muitas situações favoráveis para os atacantes do Botafogo, né? Então foi uma partida impecável do Glorioso. Eu acho que se os torcedores têm algum motivo para lamentar aí, foi o fato de que a equipe poderia ter feito uma goleada muito maior, né? A equipe poderia sair de campo com um 6-0 em cima do Vasco da Gama. Não é exagero, né? Quem viu o jogo sabe muito bem do que eu estou falando, né? O Vasco da Gama teve sim algumas situações ali. Destacar também o João, né? Na hora que precisou, fez defesas importantes, né? É bom sempre destacar isso daí. O Botafogo tá com um grande goleiro, né? Sempre achei o João um goleiro bastante respeitável também. Então o que a gente percebe, né, é que tá tudo funcionando, né, gente? Tá tudo da melhor maneira possível, né? Você coloca o Adrielson ali na zaga, né? Funciona, né? Você coloca o Cuiabano aí de volta, enfim. Espetacular, não há o que falar exceto elogiar, né? Agora, o Vasco da Gama está fazendo o possível para sobreviver, na verdade, né? E acho que teve uma melhora considerável aí nas últimas 10 rodadas, digamos assim, né? Então, acho que o Vasco da Gama, né, ter terminado essa partida com 3 foi até um lucro diante do que fez o Botafogo. O Botafogo poderia ter feito mais, mas tá tudo bem, gente, né? Não é qualquer dia que um gigante do futebol brasileiro vai ganhar de outro de 3-0, né? Então, ainda mais como aconteceu, né? Que foi um 3-0 que poderia ter sido um 5-0, poderia ter sido um 6-0, um 6-1, né? Um 7-2, né? Até porque tivemos ali 2 boas grandes defesas do João, né? Mas o Botafogo poderia ter feito muito mais gols, né? Impressiona também, né, a condição do técnico Arthur Jorge, né? Ele é muito o responsável também por tudo isso, né? É importante falar uma coisa aqui, deixar muito claro uma coisa aqui, né? Não tem um responsável por esse momento do Botafogo, tá? Tem muitos responsáveis, tá? Dentro de campo tem os jogadores, né, que assumiram um compromisso, né, de bancar dentro de campo as ideias do técnico, lutar por elas dentro de campo, traduzi-las dentro de campo da melhor maneira possível. Então os jogadores são muito responsáveis pelo que está acontecendo. O técnico, né, que consegue trazer esses jogadores para a proposta, né, que consegue fazer com que os jogadores confiem nele, ele é muito responsável também por isso. A gestão do Botafogo, né, que tem conseguido fazer... fez grandes contratações, excelentes contratações, né? Paremos com essa história, né, de que se perder um ou outro jogador no final da temporada, né, tem que criticar, né? Até porque o Botafogo contratou muito, o que já tem no elenco neste momento é de alto nível. Temos aí, por exemplo, jogadores como o Jefinho, que não votou bem, e aí de repente pode retornar também, né? Pode receber chances, né? É difícil, né? Agora, impressiona a intensidade que o Botafogo pratica, né? Com todos os jogadores ali que entram em campo. Isso é impressionante, tá? Então, agora sim, como eu disse, só para terminar,
há muitos responsáveis, né? Então é muito importante isso também. Por que quando você tem um técnico como responsável pelo sucesso, né, e não mais outros atores aí protagonistas do sucesso, por que isso é um problema? É um problema porque fica muito na conta do técnico, então se ele falhar em algum momento, então tudo vai por água abaixo, né? Se os jogadores forem responsáveis, né, e apenas eles, né, também tudo pode ir por água abaixo. Por exemplo, o Corinthians é um elenco hoje muito, muito bom, fertilizado com grandes contratações, né? Tem o Depay que está fazendo muita diferença, mas tem um técnico, por exemplo, que não está fazendo nenhuma diferença. Então, em alguns momentos, esses jogadores conseguem, em outros momentos não conseguem, né? Se os jogadores estivessem fazendo a diferença juntamente com o técnico, tem a gestão que está com muitos problemas na condução ali dos problemas das questões corintianas, né? E, enfim, também não está ajudando muito, né? Então quando você tem apenas um ator protagonista, né, o sucesso pode perfeitamente ser alcançado, mas ele também fica sempre em risco. No Botafogo nós temos aí muitos protagonistas, nós temos a gestão, nós temos o Tesla, nós temos a SAF, né? Nós temos os gestores ali do clube, né? Do Botafogo propriamente dito, da associação, nós temos os jogadores, temos o técnico, né? Um destaque especial para o técnico, né? É impressionante a inteligência, a capacidade de leitura de jogo que ele tem e tal. Então são muitas coisas positivas para o Botafogo, o que certamente vai fazer com que o Botafogo consiga, depois de muito tempo, o título do Campeonato Brasileiro, porque para mim não tem para ninguém. Quanto à final, evidentemente, da Libertadores, eu sempre falo, diante de jogo de gigantes, em decisões não há favorito, né? Se fosse, por exemplo, vamos lá, né? Pegar aí o Corinthians, que somente agora, depois da vitória que teve contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, saiu ali da zona do rebaixamento, digamos assim, né? Se fosse um Corinthians, né, que está com problemas técnicos, está com problemas táticos, sobretudo táticos, né, eu diria da mesma forma que não há favorito, né? Então é algo que vai acontecer, né? Que vai acontecer e que a gente tem que esperar para ver. Agora não tem como o Botafogo não ser campeão brasileiro. Então essa já é uma grande conquista. Agora há outras, né? Uma grande conquista que esse Botafogo já conseguiu e entregou para os seus torcedores é essa capacidade de entregar felicidade, gente, entregar leveza, entregar riso, né? Então foi justamente essas coisas que faltaram durante muito tempo para os torcedores e torcedoras do Glorioso, né? A entrega da felicidade, leveza e riso. E tudo isso está presente hoje no jogo praticado em campo por esses atletas, né? Por fim, para destacar aqui um ponto bem curioso, né? A camisa, né? Se algum botafoguense quiser enviar aqui uma dessa camisa aqui para mim, fico muito feliz. É só mandar para o e-mail josenovales@gmail.com, pedir ali os dados, que eu vou ficar muito feliz de receber uma camisa dessa, porque ela é linda, gente. Eu gostei muito, sabe? Eu gosto muito quando a camisa é uma variação, né? Dos uniformes mais tradicionais, mas sem mexer tanto assim, né? Ali houve a manutenção da cor, né? Algo realmente muito legal, né? Então, eu gostei também muito de ver aquela camisa ali dentro de campo no Engenhão. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final. Aqueles que puderem e desejarem, vou deixar a chave aqui do Pix no comentário fixado. Caso você queira fazer alguma contribuição de quaisquer valores, eu fico muito grato também por essa enorme generosidade. Sorte ao Botafogo. Sorte, muita sorte ao Glorioso, né? Que vocês todos continuem a serem tão felizes como estão sendo agora, porque eu vou confessar pra você, eu fiquei feliz depois do jogo, eu fiquei feliz vendo o jogo. É muito bom a gente ver uma equipe jogando futebol desse jeito, é muito agradável, é muito bom para as emoções, né? E se eu fico feliz, fico imaginando o torcedor e a torcedora do Botafogo como ficam felizes nesses momentos, né? Então é isso, gente. Então, nesse sentido, se eu fico feliz, eu preciso fazer um agradecimento, né? Muito obrigado, Botafogo, por apresentar esse futebol tão genial dentro de campo. Muito obrigado, Botafogo, por honrar o que há de melhor no futebol brasileiro. É isso, gente. É isso.